Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou começando uma ideia diferente para poder dividir com vocês, tá? A ideia seria da gente poder dividir um pouquinho de conhecimento, tá? Estamos estreando o nosso quadro hoje, vamos brincar de professor, tá? Mas na verdade o aluno também sou eu, e eu acho legal a gente dividir isso, porque eu acho que hoje a medicina evoluiu muito, né? As coisas evoluíram muito, mas a medicina tem muito para evoluir. E eu acho que a gente está parado um pouquinho no tempo, engessado numa medicina meio antiga, meio arcaica, e a gente tem bastante coisa para conhecer. Então, eu acho nada mais justo do que a gente aprender junto e eu dividir com vocês coisas que para mim também são novidades. E eu acho bem importante, eu achei muito interessante. Vou começar pelo magnésio, tá? Que me surpreendeu muito de muitas coisas boas que ele é capaz de fazer para a gente, tá? Então, o magnésio, ele é um mineral, né? E a gente sabe que o nosso corpo, não só em questão de energia, tudo funciona em questão de equilíbrio, né? Então a gente tem bastante trocas entre cátions, né, e ânions, entre o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então a gente tem cargas para fazer trocas de moléculas, né? Então o magnésio é um mineral, é um cátion, né? Ele tem uma carga positiva e no nosso corpo a gente tem vários outros minerais e o magnésio entra com o quarto mineral mais presente no nosso corpo, começando com o cálcio, o potássio, o sódio e o magnésio entrando em quarto íon, né, quarto cátion mais presente no nosso corpo. E ele participa de inúmeras funções, né? E a gente sabe que o nosso corpo, ele produz, para ele produzir trocas de moléculas, ele funciona na maioria das vezes por bombas de energia. E essa bomba funciona como? Trocando uma molécula de carga negativa por uma molécula de carga positiva. E aí a gente consegue fazer inúmeras funções, tá? Principalmente de enzimas, de coenzimas em relação à energia, à troca de molécula. O magnésio ele é muito presente na célula, na verdade, dentro da célula. Então ele é capaz, ele está presente em mais de 300 reações que a gente tem no nosso corpo. Tudo isso a nível celular, tá? Nada para fora. E o magnésio ele é um mineral muito presente no solo, né? E aí ele é um mineral bem disponível, na verdade, mas a gente tem algumas considerações para a nossa região, tá? Então, o magnésio hoje se localiza no nosso corpo metade, basicamente 50% nos ossos, tá? Ele tem bastante função na parte cardíaca, tanto de contratilidade de coração, relaxamento de musculatura, musculatura das artérias, né, da parede dos vasos. Então ele tem capacidade de melhorar a pressão, melhorar a função cardíaca. Na parte do sistema nervoso central ele está relacionado muito a quadros depressivos, a quadros de ansiedade, vários sintomas mesmo neurológicos, a gente nem sabia da possibilidade, né? Na nossa musculatura esquelética a gente também tem uma presença muito importante da contração, no relaxamento dos músculos, também fatores na relação a diabetes e tudo mais. Então ele é presente no nosso corpo em muitos órgãos a nível celular, coisa que a gente não dá muita importância, né? Já que a gente não vê, tá? Então, basicamente os alimentos que tem, né? Do mesma forma que o nosso corpo ele usa a hemoglobina, né? Para trocar o oxigênio, as plantas usam o magnésio, que é um constituinte da clorofila. Então a planta que pega a energia do sol, né, para crescer, para se alimentar, ela usa a clorofila. A clorofila tem um componente do magnésio. Então por isso o magnésio é presente na maior parte em alimentos verdes escuros, né? Espinafres, folhas verdes, e o importante é que elas precisam ser cozidas da forma certa e sim no vapor. A gente acaba colocando na frigideira, né, no calor, e acaba perdendo um pouco da disponibilidade do magnésio. A questão do solo é uma questão muito interessante, porque o magnésio ele realmente é presente muito no solo, mas mais presente no solo de regiões vulcânicas, mais com o lava, né, de vulcões. Então, no nosso país a gente sabe que não tem muito, estou sendo filmado, tá? Nosso país a gente sabe que é uma região abençoada por a gente não ter placas tectônicas, então a gente não tem vulcões, mas ao mesmo tempo é ruim porque o nosso solo carece muito de magnésio, tá?
diferente de Chile, Japão, que é uma região onde a gente tem altos níveis de magnésio e a população tende a ter menos problema. Outra coisa também é que as nossas frutas e verduras, a gente usa muito os fertilizantes NPK, tá? Que são nitrogênio, né, potássio e fósforo, e a gente acaba tirando muito magnésio dos nossos nutrientes, dos nossos frutos, né? Então, geralmente a gente tem muitos legumes e de pouco nutrientes, tá? Outra coisa também, cacau, tá? Então, assim, o chocolate tem, mas o cacau, na verdade, a gente acaba comendo muito chocolate sem cacau, com pouco cacau, na verdade, e muito açúcar. Então, a gente vê que a nossa alimentação, a alimentação ocidental que a gente tem, é uma alimentação muito pobre em magnésio, tá? Então, a gente falar que tem magnésio, é muito comum a gente fazer exames de sangue e ver o magnésio, dosar o magnésio normal. Mas isso é interessante também porque a gente está dosando magnésio no sangue e a gente precisaria saber o nível do magnésio celular, tá? Então, na maioria das vezes, esse magnésio está baixo mesmo, tá? Mas a gente não consegue comprovar isso a nível laboratorial. Então, a gente faz o exame, o magnésio está normal, não vou precisar repor. Mas precisa porque o magnésio, como ele participa de tudo isso, ele também tem uma relação muito importante no nosso estresse, tá? Então, o que a gente vive hoje? A gente vive muito estressado. O nosso corpo foi feito, né? Vamos voltar para a evolução. A gente sabe que o nosso corpo foi feito para reagir, fugir de um leão, sempre brinco disso, aquela famosa reação luta ou fuga. Então você estava quieto, tranquilo, você não tinha problema e via sofrer um ataque de um animal, o seu corpo ele se prepara para sofrer um estresse, ele passa por aquilo e ele passa. Hoje a gente vive num estresse crônico, que é o grande problema, tá? E o problema do estresse crônico é que a gente não desliga, então o nosso corpo está sempre consumindo magnésio. O magnésio tem essa função muito importante que é como se a gente gastasse o magnésio no estresse, né? O estresse consome o nosso magnésio. Mas qual que é o problema? A gente vive estressado, então a gente trabalha estressado, a gente acorda estressado, a gente dorme estressado e o nosso estresse é crônico. É uma semana, é um mês, é um ano estressado, trabalhando muito pilhado. Então, basicamente, a nossa reposição, a suplementação de magnésio é uma coisa que seria necessária para todo mundo, tá? Eu esqueci de falar também da dieta, pulei aqui, mas a nossa dieta também é uma dieta muito rica em álcool. O álcool atrapalha porque o álcool faz a gente perder muito magnésio pela urina, tá? Então a gente acaba consumindo muito, tá? E os grãos e farinhas, a farinha, né, todo mundo já sabe que os alimentos processados, eles perdem tudo e além de perder isso, eles acabam atrapalhando a absorção. Os grãos também têm o fitato, né, que é uma substância que atrapalha muito a absorção do magnésio. Então a gente tem uma dieta onde a gente consome poucos alimentos com magnésio, a gente tem um solo que não tem magnésio, a gente bebe muito, a gente consome muitos grãos e a gente consome muita farinha, tá? Então, em relação ao estresse, qual que é a função do magnésio em relação ao estresse? O magnésio ele age muito nos nossos receptores GABA. O GABA seria uma parte, né, de neurotransmissor, uma parte neuronal, onde a gente como se freasse o nosso sistema. Né? Então toda substância que ela interage com o GABA, ela é como se ela freasse um pouquinho o nosso pensamento, né? Os nossos reflexos cerebrais em relação ao estresse. Então o mesmo entra na questão do sono. Então o magnésio, pessoas que sofrem de insônia, têm dificuldade, né, de concentração, estressados, o magnésio é muito importante nessa reposição. Então o magnésio ele entra nesses receptores. Então é muito importante, por exemplo, o horário que a gente toma o magnésio por volta das 20 horas, tá? À noite, exatamente para ajudar no sono, um sono de qualidade, tá? Em tudo isso aí. E em relação ao magnésio, o magnésio é uma coisa de muito tempo atrás, né? Onde a gente tinha o sulfato de magnésio relacionado muito à parte, né, de soltar o intestino, né, e era usado muito antigamente o hidróxido de magnésio, que ajuda muito nessas partes dispépticas, né, e acabava também desandando muito a parte intestinal, tá? Então é coisa que era usado, hoje a gente não usa muito. Hoje a gente tem o cloreto de magnésio, que seria a forma dele em pó.
um pó branco, né, que a gente dilui na água, acaba tomando, mas é uma coisa pouco usada, mas é muito barato, tá? Então é uma coisa viável, mas é pouco usado porque ele tem uma biodisponibilidade muito baixa, então em torno de 12% só da absorção que a gente tem dele, além de ter muito problema gastrointestinal. Então quando a gente toma, solta um pouco, tá? E aí foram desenvolvidos quelatos, né? Quelato seria a gente associar uma molécula, né? Fazer uma ligação do magnésio com alguma outra coisa, geralmente as glicinas, que a gente facilita a disponibilidade, chega a 30%, 40%. Obviamente tem um custo um pouquinho mais alto, mas não chega a ser custos muito elevados, tá? E aí a gente tem alguns mais específicos que eu acho que não é a questão, que seria o trionato, que penetra melhor a barreira hematocefálica, então tem melhor ao sono, dimalato, a glutamina, que tem melhor também relação com o esporte, né? A glutamina tem uma parte de regeneração muscular, de recomposição muscular muito boa, então muito bom, tá? Mas não seria o caso, eu acho que isso é mais para a gente ver na prática clínica mesmo, tá? Então basicamente os benefícios do magnésio são inúmeros, tá? Fortalecimento dos ossos. Uma coisa muito interessante é que o magnésio ele tem uma relação muito importante com o cálcio. Então, às vezes, a gente acaba vendo as pessoas suplementando muito cálcio, e é muito comum, as pessoas têm medo de osteoporose, mas o cálcio precisa do magnésio para ir para o osso. Sem o magnésio, o cálcio se perde, e aí vai fazer aquelas aterosclerose, vai juntar na parede dos vasos, vai fazer, né, vai estimular a parte de doenças cardiovasculares. Então é muito importante que a gente tenha o magnésio para contrabalancear isso aí e mostrar para o cálcio que a região dele é os ossos. Então o magnésio tem muita função, tanto que a maior parte do nosso magnésio hoje está no cálcio, tá? A parte que eu já falei de coração, de pressão, a parte neuronal também é muito importante. Então a gente vê pessoas com quadros assim, fadiga, perda de memória, concentração, né, insônia, tudo isso ele ajuda. A parte de musculatura esquelética também está muito relacionada, por exemplo, à fibromialgia, que é uma doença super comum, a gente vê muito na prática. E qual que é o diagnóstico da fibromialgia? Na verdade é excluir tudo. Então quando você não tem diagnóstico, você pensa em fibromialgia, e o magnésio pode ajudar muito esses doentes na reposição disso aí, né? Ele tem muita relação com o relaxamento. Seria como se a parte do potássio estimulasse e o magnésio relaxasse o músculo, né? Então a gente tem relaxamento da musculatura, a gente tem estímulos do intestino, então a gente tem uma melhor função intestinal, constipação é uma coisa que pode ser melhorada com magnésio, perda de memória, concentração, tudo que a gente falou, até mesmo na parte do diabetes, a resistência à insulina também pode ser muito ajudada, tá? Não resolve, mas ajuda bastante, tá? Então o magnésio é um mineral que me surpreendeu muito, eu gostaria de dividir com vocês, tá? Obviamente, indicações de qual é o melhor magnésio, dose de magnésio, tá? Como tomar, eu acho que isso aí realmente precisa estar presente numa consulta médica. O nosso objetivo não é tá aqui fazendo consultas, né? Até porque a gente tem muitas outras coisas para avaliar, mas seria muito legal a gente conhecer, tá? E eu acho que a minha ideia é dividir com vocês muitas coisas, tudo que eu for aprendendo, estudando, a gente vai tentando colocar, tá? E o magnésio é uma coisa simples e pode ajudar muita gente, certo? Espero que tenham gostado, é o primeiro, o cavaletinho aqui veio pra gente aprender muito, ter bastante ensino aí, bastante aula, tá? Fica aberta a discussão, até porque, né, coloquei para vocês, né, não sou dono de verdade nenhuma, estou aqui para a gente aprender junto, crescer junto e dividir, que eu acho que a obrigação hoje de todos é ter conhecimento, é saber como está o seu corpo, saber como melhorar os seus sintomas, seu organismo, né? E o magnésio está aí. Então, para todo mundo, quem pratica muita atividade física, é pessoa que tem magnésio muito espolhado, precisa repor, tá? Idoso, pessoas estressadas, trabalhos estressantes, médicos e tudo mais. Inclusive até muito conhecimento veio de um livro de um anestesista, né? Quem trabalha com cirurgia, com anestesia, a gente vive muito sob estresse, né? E não tem como você falar que isso é saudável, né? Que é normal, que a simples alimentação que a gente tem, de comer um pãozinho de queijo, tomar café, é impossível que isso vá tratar a gente da melhor forma possível, certo? Espero que tenham gostado aí.